Boa noite aí, sejam bem-vindos, tá? Vamos dar início então aqui à aula de hoje, tá? De repente aí, se você tiver alguma pergunta aí, daí é só você me chamar aqui no chat, aqui, aguardar um pouquinho aí, que já já eu respondo a sua pergunta, tá certo? Então, olha só, a aula de hoje aí, então, a gente vai tratar aí do Poder Executivo, né? E eu quero começar aí, né? É, já lá na regrinha, então, do artigo 2º da Constituição Federal, lá diz o seguinte, ó, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, o Poder Executivo, né, ele é independente, é autônomo, e ele tem por função aí, típica, né, de administrar a coisa pública, né? Então, por meio aí dos atos de chefia de Estado, de chefia de governo e da própria administração, tá? Então, é o Poder Executivo que é responsável, né, por toda a administração da coisa pública, né? Mas o Poder Executivo também tem algumas atribuições atípicas, tá? Dentro aí dessas atribuições atípicas aí, a gente pode citar pelo menos duas. A de natureza jurisdicional, que é quando tem um dissídio administrativo, ou seja, né, na hipótese aí de um processo administrativo, né, aquelas situações em que a administração, então, o poder executivo, então, decide, né, profere decisões em processos administrativos, nessas situações aí, então, ele acaba exercendo aí uma atividade de natureza atípica, né? E a outra possibilidade aí de natureza atípica é quando o poder executivo faz as vezes do poder legislativo, ou seja, quando o poder executivo passa a editar normas, né? A ideia, o exemplo aí mais claro que a gente tem aí, a edição de decretos e também as medidas provisórias, tá? Indo um pouquinho mais adiante aqui também, né? Eu queria comentar com vocês aqui um pouquinho também sobre os sistemas de governo, né? A diferença aí entre o presidencialismo e o parlamentarismo, tá? Então, basicamente, aí a diferença entre um e outro vai estar diretamente relacionado aí à forma como esses poderes aí se relacionam, né? Então, quando a gente encontra uma completa independência política entre esses dois poderes, né? Quando o executivo, então, é dotado de todas as suas funções executivas, nesse caso aí a gente tem, então, um sistema presidencialista, tá? E quando a gente tem aí uma espécie aí de cessão de parte dessas atividades aí para o parlamento, né, para o Congresso, daí então surge o sistema parlamentarista, né, que ele é dotado aí, então, a característica dele aí é justamente essa relativa interdependência, né, justamente porque uma parcela dessas atribuições aí, então, é destinada à chefia de um governo, normalmente aí, né, nós temos aí a figura de um primeiro-ministro que vai realizar algumas funções aí, né, de natureza executivas, tá? Então, a gente tem basicamente aí, enquanto no presidencialismo a gente tem uma chefia una, né? O presidente da República, ele é chefe de Estado e é chefe de governo. Lá no parlamentarismo, a gente tem, então, uma chefia dual, porque você tem aí duas pessoas distintas. Você tem o chefe de Estado e você tem a figura do chefe do governo, que normalmente é o primeiro-ministro, tá? Outra marca aí que a gente pode destacar aí do presidencialismo aí é a inexistência de vínculo, né, político entre o poder legislativo e o poder executivo, tá? Então não existe necessidade de vínculo entre os dois aí. Eles são autônomos e independentes, tá? Já no parlamentarismo é justamente o contrário. É exatamente a dependência que um poder tem do outro é que constrói o cenário para a governabilidade, né, do país, tá? Então, no presidencialismo, a gente tem aí os mandados são por prazo determinado. Então, os chefes, né,
de governo e de Estado aí nos sistemas presidencialistas, eles são eleitos aí por um período determinado de tempo. Exemplo, aqui no Brasil, o mandato do presidente é de 4 anos. Enquanto que o chefe de governo, no sistema parlamentarista, ele depende do apoio da maioria do Congresso. Então, ele permanece no cargo até, ou pelo menos enquanto ele tem o apoio da maioria do Congresso. Uma vez ele perde o apoio da maioria, o Congresso, então, dissolve, né, o chefe de governo e nomeia outro. Tá? Então, é basicamente isso daí, tá? No sistema parlamentarista, você tem, então, uma divisão dessas funções executivas aí entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Enquanto que no sistema presidencialista, o chefe da nação, né, ele reúne aí essas duas funções, tanto de chefe de Estado quanto de chefe de governo, tá certo? E a gente tem também aí outra modalidade aí, que é o sistema semi-parlamentarista ou semi-presidencialista, né, que vai adotar aí critérios e características, né, de ambos os dois regimes, tá? Então ele vai fazer aí uma espécie aí de mistura, vai pegar aí as principais, né, vantagens que tem de cada um deles e vai implantar, tá certo? Então, vamos seguir aqui um pouquinho aqui adiante, porque eu quero começar aqui a falar a respeito aqui do poder executivo na Constituição da República de 1938, tá? A gente sabe, né, que o Brasil sempre adotou o sistema presidencialista. Então, historicamente, né, desde a história do início da República, né, quando o Brasil, então, deixa de ser império e passa a ser uma república, o Brasil adota, então, o sistema presidencialista, salvo um único período lá de exceção, né, que a gente adotou aí o parlamentarismo, mas foi por um breve período, sendo a sua maioria, então, todo esse período aí, o sistema presidencialista, tá? E as funções aí, né, do poder executivo aí, a gente vai encontrar lá na Constituição Federal aí, a partir da regra, lá do artigo, deixa eu pegar aqui para você aqui, do artigo 76 em diante, deixa eu só, eu vou disponibilizar aqui a minha tela aqui para vocês aqui, porque daí a gente vai passar também a fazer a leitura aqui de alguns dispositivos aqui da Constituição, e daí eu acredito que eu compartilhando a tela aqui com você aqui, daí você vai conseguir visualizar isso daí de maneira mais clara, né? Eu acredito que vai ficar melhor aí a compreensão para você que está em casa me ouvindo agora, tá? Deixa eu só identificar aqui, então, o dispositivo aqui, que a gente estava tratando aqui, tá? A partir aqui, então, da regra aqui do artigo 76. Isso, olha só. Então, olha só, é justamente a partir daqui, como eu havia comentado com vocês, né, a partir da regra aqui do 76 da Constituição, é que a gente começa, então, a estudar o poder executivo e as atribuições, né, e todas as atribuições, as características, né, e a regulamentação do exercício do cargo do presidente e do vice-presidente da República, tá certo? Então, olha só, regra aí do 76 aí, ó, o poder executivo é exercido, então, pelo presidente da República, né, auxiliado aí pelos seus ministros de Estado, tá? Então, para ser ministro de Estado, né, você precisa ser brasileiro, nato ou naturalizado. A única exceção aí é o ministro de Estado da Defesa, tá? Tem que ser maior de 21 anos e também tem de estar no pleno exercício dos seus direitos políticos, tá certo? Ó, o que mais eu quero destacar para vocês aí com relação, então, aos ministros? Eles são subordinados ao presidente da República e podem ser nomeados e demitidos livremente, tá? Então, vocês estão acompanhando aí, por exemplo, aí a polêmica aí do ministro Mandetta e o presidente Bolsonaro, né? Com relação aqui, então, ainda a escolha, né, dos ministros de Estado, eles são subordinados ao presidente da República
e podem ser nomeados e demitidos livremente, né? Então, importante aqui, então, você destacar aqui, por exemplo, dentro desse contexto aí, do impasse que está tendo aí entre o Mandetta e o Bolsonaro, por exemplo, o ministro de Estado é que é subordinado ao presidente, tá? E daí, portanto, aí, né, é de livre nomeação o cargo, né? Então, ainda que possa parecer que não seria correto do ponto de vista de todas essas recomendações aí que estão sendo enviadas para todos os países aí pela própria Organização Mundial de Saúde e tal, e toda essa polêmica aí que envolve aí a conduta do presidente, tá? Mas o cargo de ministro de Saúde é de livre nomeação e exoneração do presidente da República, tá ok? O que mais aí que eu quero destacar para você aí, a respeito aqui ainda da escolha dos ministros, ó, com relação aí, então, à responsabilidade dos ministros, tá? Tanto nos crimes comuns quanto nos crimes de responsabilidade, pela regra, então, da Constituição, eles são julgados, então, pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Olha só, tem só uma questãozinha aí, tem só uma exceção aí. Quando o crime de responsabilidade é praticado pelo ministro, ele for conexo com o crime do presidente da República, daí, nesse caso aí, a competência passa a ser do Senado Federal. Vamos tentar entender essa regra aqui. Pelo disposto lá da regra do 85 da Constituição, que trata do crime de responsabilidade do presidente da República, e a gente tem lá a regra do 86, que trata dos crimes comuns, tá? Com relação aqui aos ministros de Estado, o que vocês têm que prestar atenção aqui na regra? Ele responde tanto no crime comum, quanto no crime de responsabilidade, perante o STF. Já o presidente da República, não. O presidente da República tem uma modificação aí. No crime comum, ele responde perante o STF, e no crime de responsabilidade, perante o Senado Federal. E em relação aí ao ministro, né, quando o crime de responsabilidade dele for conexo com o do presidente, daí a competência é atraída também para o Senado Federal, tá certo? Então, com relação, então, aí aos ministros de Estado, era isso daí que eu tinha para poder passar para vocês. Vamos falar um pouquinho aqui, ainda, sobre a eleição e o mandato do presidente da República. Quais que são os requisitos para ser candidato a presidente da República? Então, olha lá, eu vou falar para vocês aqui alguns deles aqui, ó. O primeiro, né, ele tem que ser brasileiro nato. Daí, só lembrando a vocês aí, a nacionalidade está lá no artigo 12 da Constituição Federal, e nós temos lá as hipóteses de nacionalidade originária, que são da regra do artigo 12, o inciso 1, né, o 2 e o 3, a linha D e C, e do inciso 2, são aquelas hipóteses lá de nacionalidade secundária, ou seja, da naturalização. Portanto, para ser presidente da República, só brasileiro nato. Tá? Não comporta aqui, então, autorização para brasileiros naturalizados se candidatarem ao cargo de presidente da República. Tá? O segundo requisito aí seria possuir alistamento eleitoral. Esse requisito aí é básico, né, para o exercício dos direitos políticos, porque ele parte da premissa que para poder ser votado, você tem que votar. Então, por isso aí a exigência do alistamento eleitoral, tá? Então, portanto, aí, né, o primeiro requisito aí para os exercícios dos direitos políticos é o alistamento eleitoral, tá? O que mais aí que eu quero destacar para você aí? O terceiro requisito, estar no pleno exercício dos direitos políticos, tá? Então, o quarto requisito aí, estar filiado a algum partido político. Só lembrando aí que no Brasil não existe hipótese, né, de candidatura autônoma, tá? Então, portanto, aí, para ser candidato para qualquer cargo político, é necessário, é obrigatório, tá, a filiação partidária no Brasil, tá certo? Porque o nosso sistema não admite candidatura autônoma, tá bom? E olha lá, e demais requisitos aí, ó, ter a idade mínima, né, de 35 anos,
e não estar sujeito a nenhuma das hipóteses, né, das causas de inexigibilidade, né? Dentre elas, lá a gente pode citar lá as causas de inexigibilidade de parentesco, né? Tem também as hipóteses que estão previstas em lei, como a da improbidade administrativa, né, da lei da ficha limpa, e daí por diante, né? Eu não vou aqui delimitar todas elas, porque a gente já viu isso daqui lá na aula de direitos políticos, tá bom? É só você fazer lá uma releitura lá do artigo 14, tá? Do parágrafo 7º, 8º, o 9º, parágrafo 4º também, tá? Então, toda essa parte aqui de requisitos, né, constitucionais, para que o indivíduo seja candidato, então, da presidente da República, né, a gente vai visualizar ali, né, também lá, com relação lá à nacionalidade, da regra do artigo 12, né, e por fim aqui também, né, com relação aí ao início, né, do prazo aqui, do mandato do presidente. Aliás, antes da gente falar aí do mandato do presidente, né, eu queria destacar para vocês aí como é que é o sistema eleitoral, tá? O sistema eleitoral aqui, então, para as eleições do presidente da República é o sistema majoritário absoluto, tá? E, por último aí, agora sim, né, falando, então, do início do mandato, né, o mandato do presidente é de 4 anos, isso daqui está lá na regra do artigo 82 da Constituição, tá? E a data do início do mandato, né, é em 1º de janeiro do ano seguinte da sua eleição, né? Podendo ele ser reeleito para um único período subsequente. Deixa eu só colocar em destaque aqui para vocês aqui, porque essa mudança aqui foi a partir da regra da emenda constitucional de revisão número 5 de 94, ó. E a regra, né, previa a redação antiga, era assim, ó, vedada a reeleição para o período subsequente. Olha lá. Então, foi justamente a alteração aqui no texto da Constituição, né, feito lá ainda na época aqui do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que permitiu aqui, que abriu a possibilidade aqui, a janela, né, para a reeleição, né, dos chefes, né, do Poder Executivo em todo o país, tá? Então, vocês observem aqui que na redação aqui, dada pela emenda constitucional 16, lá de 94, ó, a expressão aqui, vedada a reeleição para o período subsequente, ó, ela foi suprimida do texto original. E daí, então, possibilitou, né, abriu-se aí o caminho aí para a reeleição, né, dos cargos de prefeito, governador e presidente da República no Brasil. Tá certo? Deixa eu ver o que mais aí que eu tenho para destacar para vocês aqui. Com relação aí, então, à eleição e o mandato do presidente da República, a gente já finalizou. Vamos falar um pouquinho agora, então, da posse. Como é que funciona a posse do presidente da República, né? A gente viu lá pela regra do 82 que a posse ocorre no primeiro dia, né, do ano, em 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, tá? Em sessão do Congresso Nacional, tá? Onde é que está isso daqui? Isso daqui, ó, está aqui na regra do artigo 78, ó. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil, tá? Então, vocês devem se recordar aí, né, no ano passado, início do ano passado, a posse do presidente Bolsonaro foi lá numa sessão conjunta do Congresso Nacional, né? Tem todo aquele cerimonial lá, né, que é feito, todos os presidentes da República, desde a Constituição de 88, passam, né, por aquela mesma, por aquele mesmo cerimonial ali, tá? Então, instala-se a sessão conjunta do Congresso Nacional, toma ali o termo de compromisso do presidente da República, tá? E na sequência, aí, então, é dado posse tanto para o cargo do presidente quanto para o cargo do vice-presidente, tá? O que eu quero que você preste atenção aí? Lá na regra do parágrafo único do 78 aí, a gente vai encontrar a primeira hipótese de vacância, tá? Olha lá o que diz a redação, vamos ler aqui juntos, ó. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior,
não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, olha só, primeira hipótese aqui que a gente vai encontrar na Constituição aqui de vacância é justamente a ausência da posse do presidente e do vice-presidente no prazo de 10 dias da data fixada para a posse no Congresso Nacional, tá certo? Tá? Indo aqui, então, um pouquinho adiante, eu quero falar com vocês aqui, então, das demais impossibilidades de exercer o cargo e a diferença entre impedimento e vacância, tá? Primeira coisa aí que eu quero que você memorize aí é que os afastamentos temporários, ou seja, aqueles que são provisórios, são intitulados impedimentos. Já aqueles afastamentos que são decisivos, ou seja, que são perenes, permanentes, né, definitivos, esses aí, por sua vez, a doutrina classifica eles, então, né, da hipótese de vacância. Onde é que estão essas hipóteses aí, professor? Eles estão lá na regra do artigo 79 e o artigo 80 da Constituição Federal, tá? Então, olha só, se o presidente se afastar, se ele se ausentar das suas funções, de forma temporária ou definitiva, né, pertence, então, a tarefa ao vice-presidente, né, a atribuição primária para substituí-lo, tanto em caso de impedimento, né, naquelas hipóteses lá provisórias, temporárias, ou até mesmo naqueles casos, né, de sucedê-lo de forma definitiva, como aquelas hipóteses lá, então, né, dos casos de vacância, né? A gente viu isso daí, por exemplo, aí, né, recentemente aí na história do país, o vice-presidente Michel Temer teve que suceder a presidente Dilma aí, em virtude do processo de impeachment que ela sofreu, tá? Então, olha só, com relação a isso daí, eu acredito que está claro para você aí. Mas, olha só, existe uma outra circunstância aí que a gente precisa de prestar atenção, tá? Eu quero que você faça a leitura comigo aqui da regra do artigo 80, para a gente poder prestar atenção aqui no que a gente chama do impedimento simultâneo do presidente e do vice-presidente da República, tá? Que é quando ocorre aquelas situações em que tanto o presidente quanto o vice-presidente da República, né, são afastados, né, são impedidos do cargo, ou de forma temporária ou de forma definitiva, tá certo? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou a vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Então, olha só, a gente estava falando aqui, então, da hipótese de impedimento ou vacância simultânea, né, do presidente e do vice-presidente da República, regra lá no artigo 80, né? E daí a gente tem, então, lá uma linha sucessória, né, para ocupação interina, né, ou definitiva, né, da cadeira do presidente da República, né? Deixa eu só colocar para você aqui rapidinho aqui na tela, ó. Nós tivemos aí recentemente aí na história do país, né, hipótese aí que a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidente da República, tá? Foi num episódio aí em que o presidente Michel Temer foi participar da cúpula do Mercosul, né? E daí, naquela ocasião lá, né, como o presidente do Senado, o presidente da Câmara não puderam assumir, então assumiu aí a presidente do STF na época, aí, a ministra Carmen Lúcia, tá? Então, eu coloquei isso daqui aqui só para a gente poder contextualizar com a aula de hoje, tá? Só para demonstrar para vocês aí na prática aí como é que funciona, né, a aplicação aqui da regra do artigo 80 aqui da Constituição, tá ok? Seguindo aqui, então, adiante aqui, vamos continuando aqui em frente aqui, porque a gente tem aqui também uma outra situação aqui, porque quando esses cargos aí, eles, na hipótese aí de vacância definitiva, né, a Constituição Federal aí determina a realização de novas eleições, tá? Então, pela regra aqui do 81, vamos fazer a leitura aqui para você poder visualizar aqui, né, e tentar compreender aqui como é que vai funcionar aqui a substituição aqui do presidente aqui nesse caso. Olha só,
vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga, tá? Então, o que acontece aqui? A gente já viu aqui que o impedimento é o afastamento temporário e a vacância é o quê? É o afastamento definitivo. Então, quando ocorre lá a situação que o cargo do presidente e do vice-presidente sofre, né, desse afastamento definitivo, ou seja, sofre da hipótese de vacância, né, é obrigatório a realização de nova eleição. Então, isso daí tá tranquilo, isso daí é pacífico, tá? O que a gente tem que prestar atenção aqui é na regra do parágrafo 1º. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Olha, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, o mandato do presidente tem 4 anos, né? Então, olha só, se ocorrer a vacância nos últimos 2 anos do período, né, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então, o que o dispositivo da Constituição aqui quer dizer? Na hipótese aqui da vacância, né? Os afastamentos temporários são chamados de impedimentos, tá? E a vacância é o afastamento definitivo, né? Então, a hipótese de vacância é quando ocorre o afastamento definitivo, tá? E eu estava explicando aqui a regra do 81, que trata do caso, da regra do 80, aliás, né, que trata do caso, né, da vacância ou do afastamento temporário do cargo do presidente e do vice-presidente da República. Então, nessa hipótese aí, pela regra lá do artigo 80, ó, a gente tem, então, aí que seguir a linha sucessória, né, para ocupar o cargo da presidência da República de forma interina. Então, primeiro é o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, depois o presidente do Supremo Tribunal Federal. Até exemplifiquei para vocês aí o caso da ministra Carmen Lúcia, né, que lá no ano de 2018, ela assumiu, né, a presidência da República no mês de junho, no dia 18 aqui, quando o presidente viajou para a cúpula do Mercosul, na ocasião aqui o presidente Michel Temer, e o presidente da Câmara e o presidente do Senado também não puderam assumir. Nesse caso aqui, então, assume o ministro presidente do Tribunal do Supremo Federal, tá? Do STF. Na época aqui, a ministra Carmen Lúcia, tá? Então, dito isso daí, depois que a gente tratou aqui da hipótese de vacância, né? Daí, que a gente já viu aqui que a vacância é definitiva, a gente foi lá para a regra do 81, ó. E a regra do 81, eu vou abrir aqui para você aqui, ó. Ela diz o seguinte, ó, que se houver vacância do cargo do presidente e do vice-presidente, ou seja, hipótese aqui em que os dois foram afastados definitivamente, né, tem que se fazer novas eleições, tá? Então, regra geral aqui, então, só para ficar bem claro. Aliás, é por isso que o texto aqui do 80 aqui, né, a doutrina, aliás, né, fala que a ocupação do cargo, né, é sempre de forma interina e não definitiva. Não existe hipótese, né, pela regra da sucessão aqui, né, de forma definitiva, tá? A não ser pela regra do 79 lá. O 79 é a substituição imediata. Essa daí, sim, tranquilo, essa daí ocorre até de maneira definitiva, tá? Mas quando a gente vai lá para a hipótese da linha sucessória, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente do STF, aqui não existe a hipótese de substituição definitiva. Ela é só de forma interina, até porque a regra do 81, ela determina a realização de novas eleições no prazo de 90 dias, né, depois de aberta a última vaga. O que a gente tem que prestar atenção aqui, como eu estava explicando ali, é a regra do parágrafo 1º, que vai tratar aqui, né, do prazo, da forma da eleição, de acordo com o período do mandato. Então, olha só, vou ler de novo aqui a regra do parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, o mandato do presidente tem 4 anos, daí, então, se a vacância simultânea do presidente e do vice ocorrer nos 2 últimos anos, nesse caso aí,
né, a eleição é de forma indireta, tá ok? E se a vacância ocorre, né, antes, ou seja, dos 2 primeiros anos, né, daí então é feita a eleição direta, tá? Eleição direta, daí você vai convocar o povo, todo mundo vai para a urna, vai votar e vai escolher o novo candidato, tá? Vai eleger o novo presidente. A eleição indireta, por sua vez, né, seria a hipótese aí em que o presidente da República poderia ser eleito pelo próprio Congresso Nacional, por isso se diz, então, eleição indireta, tá certo? Deixa eu só abrir para vocês aqui, para a gente poder contextualizar aqui dentro da aula, aqui, que eu queria dar um exemplo importante. Vocês se recordam lá em meio àquele imbróglio lá do impeachment da Dilma, na sequência, ou paralelo a isso daí, também, né, surgiu aí a hipótese da cassação da chapa Dilma Temer. Aqui, por consequência de uma ação de impugnação, né, promovida aí pelo PSDB, que alegou na época aí que o PT fez o uso da máquina, né, abuso de poder e tal, para poder se eleger, né? Então, em meio a tudo isso daí, né, o TSE teve que julgar se cassava a chapa ou não. Daí eu vou tentar explicar aqui para você aqui como é que funcionaria aqui, na hipótese aqui, por exemplo, do TSE ter julgado procedente, né, o pedido, a consequência aqui seria qual? O afastamento do presidente Michel Temer, né? Olha só, a matéria está aí, eu abri ela para vocês aí, ó. Por 4-3, plenário do TSE nega pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Vocês lembram desse episódio aqui? Quem tiver online aí, puder me dar aí um feedback aí, se recorda ou não do fato aí, tá? Isso daqui saiu na imprensa do país todo. Então, olha só, quando o TSE julgou aqui, se o TSE tivesse cassado a chapa, como a presidente Dilma já tinha sido afastada, qual a consequência aqui? O afastamento do vice-presidente. Não é isso? Então, essa daqui seria a hipótese, né, da regra do 81. Né? Porque o que acontecia ali? Você estaria diante de um caso do afastamento definitivo, tanto do presidente quanto do vice. Nesse caso aqui, haveria novas eleições. E como já estávamos, né, a partir dos últimos 2 anos do mandato do presidente, a eleição seria feita o quê? Pelo Congresso Nacional, de forma indireta. Tá? Então, só contextualizando aqui, tá? Porque isso daqui não aconteceu. A gente sabe que o TSE inocentou, né? Absolveu a chapa, e daí a consequência foi que o presidente Temer permaneceu no cargo e concluiu o mandato. Eu estou colocando aqui, obviamente, uma situação hipotética, caso o julgamento aqui, né, do TSE tivesse cassado a chapa, daquela circunstância lá, caracterizaria, então, né, a vacância dupla, né, tanto do cargo do presidente quanto do vice-presidente. Naquela ocasião ali, estaríamos, então, diante do quadro, né, de 2 anos, né, finais do mandato do presidente, e a consequência inevitável seria a eleição do presidente da República por meio da eleição indireta através do Congresso Nacional, tá bom? Então, olha só, se não tiver nenhuma dúvida aí, daí, eu queria pontuar aqui, aliás, antes da gente terminar a parte da vacância, só para a gente poder terminar aí, ó, o último dispositivo aqui é o parágrafo 2º aqui do 82, que eu quero mencionar com vocês aqui, que em qualquer dos casos, ó, né, os eleitos deverão completar apenas, né, o mandato, ou seja, é o que a doutrina chama lá de mandato tampão, né? Então, nesse caso aí, né, o presidente eleito, né, dentro dessa situação aqui da vacância simultânea, né, ele só pode completar o restante do tempo do mandato do presidente que faltava, tá? Não há hipótese aqui de estender o mandato dele, mesmo que ele tenha sido eleito faltando 1 ano, faltando alguns meses, tá? Isso daqui
não tem, a Constituição Federal não abre essa possibilidade, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui, então, a gente já está bem adiantado aqui na aula da gente, vamos falar um pouquinho aqui da hipótese de licença, da regra do artigo 83, ó. Essa daqui é bem simplesinha, tá? O que diz aqui a regra do 83? Ó, o presidente e o vice-presidente da República não poderão, em licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo, tá? Então, regra simples aí e objetiva, para o presidente da República se ausentar do país por mais de 15 dias, sem autorização do Congresso Nacional, não pode, né? Pois, se o fizer, está sujeito o quê? À perda do cargo, tá? Só um adendo aí que eu queria fazer, um comentário em cima dessa regra aqui do 83, é que o STF entende que essa disposição aí é norma de observância obrigatória por parte dos estados, DF e os municípios, tá? Então, o governador do estado, para se ausentar do seu estado, olha lá a diferença, o presidente é do país, né? O governador do estado, para se ausentar do seu estado por mais de 15 dias, ele precisa, então, de autorização da Assembleia Legislativa. E o prefeito, a mesma coisa. O prefeito, para se ausentar do seu município por mais de 15 dias, ele precisa de autorização da Câmara, tá? Quando eu era procurador do município, por diversas vezes eu já fiz esse requerimento aí para a Câmara dos Vereadores, né? Quando o prefeito precisava se ausentar por mais de 15 dias, ele precisava de autorização da Câmara, tá? Para poder fazer isso daí. Olha só que interessante também. Dentro aí da realidade que a gente está vivendo hoje, inclusive aí do Covid, a gente tem municípios aí que são limítrofes, né? De repente aí, por exemplo, ainda ontem, eu estava assistindo uma reportagem lá do estado do Rio de Janeiro, e o prefeito de Duque de Caxias, que é uma cidade ali dentro da região metropolitana ali da capital, inclusive a segunda maior cidade com incidência, né, da Covid-19, como lá estava com os hospitais tudo cheio lá, com 100% da capacidade lá já estava estourada, ele foi se tratar lá na capital do Rio de Janeiro, ou seja, ele saiu do município dele, e provavelmente, como o tratamento aí da Covid pode demorar 2 semanas, 3 semanas aí, ele vai precisar de passar mais do que 15 dias. A diferença, né, é que aqui, ó, olha só a regra do 83 aqui, ó, né, a doutrina entende aqui, tá, que isso daqui é quando não tem uma causa justificável, tá? Então, no caso aí que a gente está visualizando aí na prática, que está acontecendo aí em vários locais do país, né? Eu só citei aqui o município de Duque de Caxias aqui como exemplo, tá? Obviamente, né, que isso daí é um motivo de força maior. Então, portanto, aí existe, né, a possibilidade aí, então, da justificativa, né, dessa ausência aí, tá? Fora essas exceções aí, que são admitidas aí na jurisprudência ou na doutrina, a regra aqui do 83 aqui é muito clara. Se passar de mais de 15 dias, né, corre o risco aí da perda do cargo, tá? Teve uma pergunta aqui, o Regian está perguntando se essa regra aí se aplica para os deputados, os senadores e os vereadores, tá? Não se aplica, porque a regra aqui do 83 aqui é específica, né, para os membros do Poder Executivo, tá ok? Espero ter respondido aí a tua dúvida. Seguindo em frente, tá? A gente já falou lá, então, ó, da eleição, do mandato, da posse, a gente já falou das hipóteses de impedimento e de vacância, da licença. Agora a gente vai tratar, então, do 84, da regra da Constituição, que trata das atribuições do presidente da República, tá? Então, as atribuições privativas do presidente da República, né, que estão relacionadas aí à chefia de Estado, de governo e da administração federal, são essas aqui que estão elencadas do inciso 1 do 84 até o 27 da regra
do artigo 84 da Constituição, tá? Eu não vou fazer aqui a leitura de todos os incisos para não tornar a aula cansativa, mas você pode fazer aí da sua casa, tá bom? O que eu queria destacar para você aqui é que essas atribuições, elas são meramente exemplificativas. Portanto, olha só, o rol do artigo 84 da Constituição Federal não é exaustivo, tá? Essas atribuições aqui são meramente exemplificativas. O que mais eu quero destacar para você aí, tá? Elas são delegáveis, tá? As hipóteses aqui do 84 aqui podem ser delegadas, com exceção aí do inciso 6º, tá? Que vai tratar aí, né, da disposição do decreto para organização e funcionamento da administração federal e da extinção de funções ou cargos públicos, tá? Essa atribuição, portanto, indelegável. Que mais aí que não pode ser delegado? Do inciso 12, que trata, né, do indulto e da comutação das penas, tá? Esse dispositivo aqui também, essa atribuição aqui também é indelegável, tá? Que mais aí que a gente pode tratar aí do inciso 25, tá? Que também trata dessa hipótese aí, tá? De promoção e extinção dos cargos públicos federais na forma da lei, tá? Então, essas hipóteses aí, então, tá? São as hipóteses aí, portanto, indelegáveis, tá? Que mais aí que eu quero colocar para vocês aí? Vamos tratar um pouquinho aqui, então, do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Vamos falar um pouquinho aqui, então, do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Olha lá, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, eles são órgãos superiores de consulta do presidente da República, tá? Para aqueles assuntos lá de acentuada relevância nacional, tá bom? Agora, olha só, esses conselhos aí, eles são meramente opinativos. Então, eles não vinculam a decisão do presidente, tá? O presidente da República, ele não está vinculado às opiniões, né, às deliberações desses órgãos consultivos, tá certo? O que mais que eu queria destacar para você aí, ó? O Conselho da República, ele está lá na regra do artigo 89 da Constituição, ó, tá? E ele vai tratar aí, principalmente aí, ó, tá? Dessas questões aqui do artigo 90, ó, da intervenção federal, do estado de defesa, do estado de sítio, e as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, tá? Enquanto que o Conselho de Defesa Nacional, regra lá do artigo 91, ó, tá? A competência dele aqui, ó, é principalmente aqui, ó, para opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz, opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio, da intervenção federal, tá? Que mais aí, ó? Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais. E do inciso 4 aí, ó, estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Isso daqui, então, ó, tá lá na regra do 91, tá? O parágrafo 1º, tá bom? Então, pessoal, já terminamos aqui, então, a parte, né, que trata do Conselho da República. Vamos falar aqui agora das imunidades do presidente da República, tá? Vamos lá. Voltando aqui um pouquinho, que a gente vai lá agora para a regra do artigo 86, do parágrafo 2º, tá? Aqui é que trata, então, das imunidades, né, do conjunto de prerrogativas formais referentes à prisão, ao processo, à inibição da responsabilidade penal, né, durante a vigência do mandato e por atos estranhos à função presidencial, tá certo? Então, olha só, a primeira questão aí que eu vou destacar para você aí, é justamente em relação aí
a prisão, tá? É prerrogativa, então, né, a imunidade formal aí da prisão é prerrogativa que assegura ao presidente da República, né, que não poderá ser preso enquanto não sobrevier sentença condenatória prolatada pelo STF. Isso daí está lá na regra do artigo 86, do parágrafo 2º. Olha, vamos fazer a leitura dele aqui, ó. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. E daí, só fazendo uma correção aqui, é o parágrafo 3º, ó. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. Tá certo? Então, olha só. E a regra aqui do parágrafo 4º, né, é que trata da regra da não responsabilização penal pelos atos estranhos ao exercício das suas funções. Tá certo? Que mais aí que eu quero destacar para vocês ainda com relação aqui à regra do 86, ó. Lá, quando ele está tratando aqui da imunidade formal em relação ao processo, ó, tá? O presidente da República, para que ele seja processado, tanto pela prática do crime comum, quanto pela prática do crime de responsabilidade, deve ser observado aqui o quórum de 2/3 da Câmara dos Deputados. Vamos lá, vamos ver se vocês lembram disso daqui, ó. Olha aqui, Câmara autoriza a instauração de processo de impeachment de Dilma. Aqui foi no caso, né, de hipótese aqui de crime de responsabilidade, não de crime comum, tá? Mas tanto num caso quanto no outro, né, a gente precisa aqui, então, de observar o quórum aqui de 2/3 aqui da aprovação na Câmara dos Deputados, tá certo? Se a gente ver aqui um pouquinho aqui na reportagem, ó, foi por 367 votos a favor, tá? E eram necessários, olha, no mínimo 342. Portanto, aqui, então, na hipótese aqui do crime de responsabilidade, né, do impeachment aqui da presidente Dilma, tá? Teve que ser observado aqui, então, a regra aqui do 86, tá? E por último aqui, ó, com relação aqui à questão lá da relativa, né, e responsabilidade penal, tá? Isso daqui, tá? A regra lá do parágrafo 3º, né? É só para a prática de crimes que estão relacionados ao exercício de suas funções, tá? Então, o presidente ele só pode ser responsabilizado, vou repetir de novo aqui para vocês aqui, tá? A regra aqui da relativização, né, ou da irresponsabilidade penal temporária, como alguns doutrinadores gostam de chamar, né, é aquela que preconiza que o presidente da República só pode, vou repetir de novo aqui, só pode ser responsabilizado, né, por crimes durante a vigência do seu mandato, né, que estão relacionados ao exercício de suas funções, tá? Então, olha só, não havendo conexão entre o crime praticado e a atividade, o exercício, né, da atividade presencial, ou se o crime foi praticado antes do início do mandato, a responsabilização somente ocorrerá após o encerramento deste, tá? Então, essa regra aqui, então, ela suspende, né, pelo prazo do mandato, né, a responsabilização penal do presidente por crimes estranhos à sua função, tá ok? Deixa eu ver o que mais aí que eu tenho para passar para vocês aqui, olha lá. Tá, vamos falar um pouquinho, então, da regra do 86 com relação à prática dos crimes comuns, né? A gente viu lá que, na hipótese do crime de responsabilidade, lá do 85, né, a Constituição Federal preconiza lá, né, a autorização, né, de 2/3 da Câmara para aprovação do processo, né? E no caso aqui da prática do crime comum, como é que vai funcionar? É a mesma coisa. A regra lá do 86 aplica-se também para os crimes comuns, tá? Eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Vamos ver se vocês vão se recordar aqui desse outro exemplo aqui, ó. Câmara não autoriza, deixa eu ver se é isso daqui, STF, investigar Temer. Olha aqui, exatamente, olha aqui, vocês se recordam desse episódio aqui, envolvendo aqui também o presidente Michel Temer, ó. Isso daqui foi lá para agosto de 2017, ó. Por 263 votos, né, a Câmara dos Deputados, ó, rejeitou
né, autorização para o STF abrir processo criminal contra o presidente da República, Michel Temer, por crime de corrupção passiva, tá? Então, olha só, dentro aqui, né, da regra constitucional aqui, do artigo 86, exige a aprovação de 2/3 da Câmara, tá? Tanto para o crime comum, quanto para o crime de responsabilidade, tá? Aqui no exemplo aqui, que eu coloquei para vocês aqui, do Michel Temer aqui, como a Câmara não aprovou a instauração aqui do processo aqui pelo STF, a consequência foi o quê? Ficou suspensa a investigação, tá? Daí fica suspenso. Quando termina o mandato, daí continua. Tanto que, depois que terminou o mandato, daí foi até remetido, ele sofreu até prisão e outras medidas aqui que ele teve que enfrentar aqui, depois que ele terminou o mandato, tá? Mas, enquanto, né, o presidente da República está no exercício do mandato, tá? Ele tem, portanto, aqui a proteção, então, da regra do artigo 36, da imunidade formal, quanto à não responsabilização por crimes comuns estranhos ao mandato presidencial, tá? Eu acho que ficou claro aí a regra aí, caso não tenha ficado, você pode deixar aqui a sua pergunta aqui no chat, ou então encaminhar para mim por e-mail posteriormente, tá? Vamos continuar aqui, então, ó. A gente já falou do juízo de admissibilidade, e a gente já tratou aqui, né, a gente está tratando agora aqui, então, dos crimes comuns, né? Que mais aí que ficou faltando aí a gente tratar? Ah, tá. Mais uma vez aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não, crime de responsabilidade a gente já falou também. Ah, tá. Ficou faltando só a gente falar, tá? Estamos encerrando aqui a aula. Ficou faltando só a gente falar sobre os crimes de responsabilidade dos governadores e dos prefeitos municipais. Como é que funciona isso daqui? Quando os governadores, né, praticam crime comum, eles são processados e julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, a regra constitucional aí para competência, né, dos crimes comuns dos governadores dos estados do DF, né, é do Superior Tribunal de Justiça. E quando é relacionado a crime de responsabilidade, daí o processamento é feito por um colegiado especial, formado por membros da Assembleia Legislativa e por desembargadores do Tribunal de Justiça, tá? São 5 membros, né, da Assembleia Legislativa e 5 desembargadores sob a presidência do Tribunal de Justiça local, tá? E no que tange aí aos prefeitos municipais, esses aí, né, poderão ser processados e julgados perante o Tribunal de Justiça, né, o Tribunal Regional Eleitoral ou o Tribunal Regional Federal, a depender da natureza da infração, né? E em relação aos crimes de responsabilidade, né, eles são processados e julgados pela Câmara Municipal. Bom, pessoal, o Regian aí está perguntando aí no caso do Temer se ele poderia se candidatar ou seria barrado pela lei da ficha limpa. Ah, tá, olha só. A pergunta aqui do Regian aqui, gente, olha que interessante aqui. Ele vai me abrir um gancho aqui para a gente poder lembrar de um outro episódio aqui. Vocês lembram disso daqui? Quando a Dilma foi julgada lá no processo de impeachment, pela regra da lei 1079, que é a lei que trata e define dos crimes de responsabilidade e regula o processo de julgamento, né, do crime de responsabilidade do presidente da República, tá? Nessa ocasião aqui, quando ela foi julgada, se não me engano aqui, a regra do artigo 33, exatamente, olha aqui, ó, a regra do artigo 33, ela diz o seguinte, ó, no caso de condenação, o Senado, por iniciativa do presidente, fixará o prazo de inabilitação do condenado para o exercício de qualquer função pública. E, no caso de haver crime comum, deliberará ainda sobre se o presidente o deverá submeter à justiça ordinária, independentemente da ação de qualquer interessado. Vamos ficar aqui só na primeira parte aqui, ó. Por iniciativa do presidente, fixará o prazo de inabilitação. Portanto, o efeito
da inabilitação, da inelegibilidade, deveria ter sido automático. Deveria por quê? Porque na condução do julgamento, né, o excelentíssimo presidente do STF na época, o ministro Lewandowski, não aplicou a regra do 33 da Lei 1079. E daí, a consequência disso daqui é que a Dilma não perdeu seus direitos políticos, tanto que ela concorreu à eleição como para a vaga de senadora no estado de Minas Gerais, muito embora ela perdeu a eleição, tá? Mas o fato é que a consequência aqui do julgamento foi esse, tá? Em se tratando aqui, né, do presidente Michel Temer, como é um crime comum, né, vai depender aí do efeito da condenação do crime. A gente tem aquelas hipóteses, né, em que a própria lei penal ela já define, né, as hipóteses, né, de perda, e no caso dele aqui, como é crime de corrupção, mais ainda. Então, a própria lei, né, que define lá, que capitula, o dispositivo que capitula aqui a aplicação da pena aqui para o crime de corrupção, já prevê aí a perda dos direitos políticos. Então, no caso dele lá, né, em sendo processado e condenado, né, pelo STF, a consequência aqui seria a perda dos direitos políticos, porque no caso dele aqui, essa perda já decorreria da própria natureza do crime que ele estava sendo julgado, tá? Muito embora a gente vai encontrar aqui outras situações, até de infrações que não são relacionadas, né, aos danos ao erário público, e mesmo assim ainda provocam, né, ocasionam também a perda dos direitos políticos, tá? Porque isso daí vai depender também, se não me engano, não sou um estudioso aí da área penal, mas, salvo engano, isso daqui também depende do prazo, do tempo da pena, né? Parece que sempre que ela é superior lá a um determinado patamar, a perda dos direitos políticos aí também pode ocorrer de forma automática, tá? Enfim, só para a gente poder tentar te responder aí, a perda dos direitos políticos, tá? Ela não ocorre de maneira automática, ela depende da previsão em lei ou da natureza do crime que o presidente está sendo julgado, tá bom? Então vai ter que analisar lá dentro do caso, né? Se incorrer numa dessas situações aí, daí sim tem a perda dos direitos políticos, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido aí a questão, tá? Obrigado aí de novo, a presença de todos vocês. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana e até a próxima, tá? Estou encerrando aqui, pessoal. Tchau, tchau.